Olá, bom dia a todas e a todos. Nós estamos aqui na Academia Cearense de Letras. Fomos convidados pela TV Igara. Eu sou a professora Rafaela, sou professora do Instituto Federal de Educação do Campus Canidé e tenho aí uma trajetória de estudo e também de inserção no movimento negro, né? Estou ao lado do companheiro professor Hilário, que vai se apresentar para a gente. Meu nome é Hilário Ferreira. Estamos aqui para conversar sobre o movimento negro. Eu sou militante do movimento negro no Ceará desde o século passado, né, desde a década de 80 do século passado. Sou militante histórico aqui do movimento negro, do Grupo de União e Consciência Negra. Eu entro no movimento negro em 83, 84. Sou professor, né, da Uniateneu, sou Ogã, de Candomblé, pesquiso sobre história e cultura negra no Ceará, tem algumas publicações sobre essas questões, e aí a gente vai conversar sobre, né, a questão do movimento negro, né? E eu gostaria de começar com uma definição que eu tenho sobre o movimento negro, né? Que o movimento negro, para mim, é uma ação, né? Uma reação coletiva e individual de um grupo de pessoas que têm em comum a cor escura da pele contra uma ação, né, de negação desse grupo por parte de um projeto político, de sociedade, né, que procura colocar essa população a quase uma condição perpétua, né, de inferioridade, né, usando muitas vezes aparelhos repressivos do Estado, né, como no século XX a polícia, para reprimir, matar, quando não matar, deixar matar, né, esses grupos, né? Na verdade, que a gente vai chamar de negros, porque dentro desse processo da colonização, nós fomos racializados e fomos identificados socialmente como negros, né? A partir dessa definição, a gente compreende o movimento negro como uma ação histórica, né? Tendo materializado essa primeira forma de reação quando o primeiro africano sequestrado do continente africano dentro do processo do tráfico reage contra essa violenta forma, né, de separação, né, da sua família, dos seus entes queridos, ao ser colocado na condição social de escravo dentro de um navio negreiro, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, compreendendo que esse movimento negro começa desde daí, né, desde o século XVI, se estendendo até hoje, e as várias formas de ação desse movimento elas vão variar ao longo do tempo. Perfeito, professor. Sim, quero dizer que é um prazer, né, estar ao lado do professor Hilário, que é uma referência dentro do movimento negro cearense, né? Eu me coloco como uma nova geração, digamos assim, e de certa forma acho que vai ser um bate-papo legal, porque a gente tem, inclusive, dois momentos, né, de atuação. O professor Hilário ainda continua atuando, mas ele vem de uma geração anterior, e essa nova redefinição, né, do movimento negro. Como o próprio professor Hilário colocou, a definir o que é movimento negro, né, que é a proposta que a TV Igara traz para a gente, é algo que não cabe no verbete, né? A discussão ela é um pouco mais complexa, concordando com o professor Hilário, já que nós entendemos que o movimento negro ele tem como ponto de partida a reação da população negra diante de ausência e diante de condição social que foram sendo construídas, né, ao longo da história. Então, como o professor bem colocou, o movimento negro no Brasil ele existe desde o momento em que se chegou ao Brasil o primeiro negro escravizado, né? Então, entendemos como movimento negro algo plural, diverso, né? Então, nós vamos ter aí, ao longo da história da organização do movimento negro no Brasil, diversas pautas ligadas ao aspecto político, à educação, à cultura, mas ainda assim nós não chamamos de movimentos negros,
porque todos esses movimentos, independente do lugar de atuação, eles têm em comum a luta por políticas antirracistas, a luta pelo fim do racismo no Brasil, especialmente, né, se falando da população negra. Então, inicio dizendo que é uma discussão complexa e, como o professor Hilário bem colocou, requer também um passeio pela própria história da sociedade brasileira, né? A história, ela é também um lugar de poder, porque ela é também um lugar de construção de memórias. Então, para compreender o lugar do negro e da negra no Brasil e para compreender a história do movimento no Brasil, a gente precisa fazer aí um passeio sobre a história do Brasil, né? E aí é interessante, já você fala uma coisa importante, a questão da memória, né? Uma das formas de negação, né, que procura justificar a nossa inferioridade é apagar a nossa memória. Então, a gente, enquanto negros dentro desse movimento, né, procura resgatar, e a partir dessa definição que a gente acabou de expor, né, resgatar essa memória de resistência, né? Então, você vai ter, por exemplo, como um movimento negro dentro dessa concepção que a gente mostrou, né, do ponto de vista coletivo, que todo mundo conhece, a gente compreende os quilombos como, né, como uma forma também de movimento negro, né? Você vai ter um mais famoso, o Quilombo de Palmares, né? Você tem outras revoltas coletivas, né, do período colonial. Você vai ter, por exemplo, a nível... Eu vou estar sempre fazendo um paralelo com a nossa história, né? Quando eu falo da nossa história do nosso Estado. As pessoas pensam, né, por esse apagamento de memória, que a presença negra no Ceará, ela não existe. Ela existe e tem uma forte presença. Nós tivemos e temos quilombos, né, no Ceará, que remontam a um período do século XVIII e o século XIX. E aí, quando nós estamos falando dos quilombos como uma forma de resistência e uma forma também de movimento negro, nós temos também, paralelamente a isso, ações que marcam individualmente, né, um movimento negro de escravizados que, no seu cotidiano, procuravam criar espaços de liberdade, né? Você vai ter casos, e o livro do Sidney Chalub, professor lá da Unicamp, Visões da Liberdade, fala muito bem isso, né? Quando ele, através de uma documentação, né, ele revela que cada cativo, na sua busca por espaço de liberdade e construindo dentro de um momento histórico a sua visão de liberdade, né? Liberdade, por exemplo, é um conceito histórico. No período escravocrata, na sociedade escravocrata, por exemplo, você mudar de um senhor para outro era uma visão de liberdade. Por quê? Né? A sociedade escravista, ela via, né, num negro sempre um objeto que identificava a escravidão. Então, quando ele estava com um senhor que era muito perverso, ele criava situações para que aquele senhor o vendesse para um senhor que não era menos perverso. Então, nós temos aqui, na concepção desse historiador, né, uma construção de liberdade a partir dentro daquele contexto histórico. Então, você tem o quê? Uma ação, né, individual, que também é uma ação de negação a uma realidade que era brutal contra ele. Então, mudar de um senhor menos violento era também construção de espaços de liberdade, né, de uma ação também que eu considero que poderia ser chamada de uma ação individual desses negros, né? Então, você vai ter, ao período colonial, os quilombos, essas ações, no período do Império, né? Os negros escravizados participaram de várias, para não dizer de todas as manifestações, vamos dizer, de movimentos rebeldes que houveram no período colonial e Império. Na verdade, os negros e os africanos, quando participavam desses movimentos, radicalizavam esses movimentos, né? Haja visto aí a Sabinada, haja visto aí a Balaiada. Quando os negros entravam, o movimento ficava mais radical. E aí, eu penso que você pode tratar isso que a gente conversava há pouco, sobre a questão do embranquecimento, né? Então, por exemplo, quando você vê
esses movimentos, e quando eles tinham uma radicalização dos negros, quem estava à frente, alguns brancos que estavam à frente, eles recuavam. Porque uma coisa era você substituir, né, vamos dizer, a proposta do movimento para um movimento que queria o fim da escravidão, né? Sim. E aí, quando os negros entravam nesse movimento, eles queriam o fim da escravidão. Só que esses brancos não queriam o fim da escravidão. Eles queriam a substituição, muitas vezes, né, de uma sociedade marcada por donos de terra para uma sociedade marcada por comerciantes. Sim. Era só... E aí, quando os negros entravam nesses movimentos e queriam uma radicalização que era o fim da escravidão, eles não, assim não dá, recuavam e o movimento era reprimido e os negros eram usados como bucho de canhão nesse processo de repressão, né? Perfeito. Eu vou só voltar um pouco a partir do que o professor Hilário colocou, para a gente entender um pouco, né, a partir do que ele já foi desenhando aí sobre como a história do Brasil, né, a memória do Brasil, de certa forma também vai ser construída a partir de um projeto de nação, né? E a gente vai entender um pouco mais à frente. A minha graduação inicial é em História, eu me formei em História na Universidade Regional do Cariri, ou seja, né, numa região que dentro da própria historiografia estadual, tem características que são próprias, e desde a minha cidade, até mesmo quando eu migro para Fortaleza, as pessoas me perguntam se eu sou baiana, as pessoas me perguntam se eu sou de São Luís, que são estados, né, que têm uma concentração demográfica, digamos assim, pelo menos a partir dessa memória que nós temos, bem maior de concentração da população negra, né? Por quê? É exatamente o que o professor Hilário colocou. Porque esse projeto de nação, na qual a racialização de um povo será muito bem sedimentado no caso brasileiro, ele vai se dar também pela própria memória. E nós temos a memória e, de certa forma, a historiografia tradicional do Ceará, de que no Ceará não tem negro, né? E dentro dessa construção, a exemplo da região do Cariri, nós vamos ter uma série de historiadores locais que vão tentar criar uma história da origem do povo cariri, aonde tentar fazer assimilações entre os povos índios, os indígenas e a população negra, eles enaltecem, né, a perspectiva indígena, na minha interpretação, porque entende que é menos, né, que seria algo menos depreciativo, e simplesmente aniquilam a participação e a existência da população negra numa região que até o século XIX é predominantemente ligada à produção de plantação de cana-de-açúcar. Então, é contraditório. E nós acreditamos, de fato, que o Ceará não tem uma grande concentração da população negra, né? E como o professor bem colocou, esse entendimento que nós temos hoje, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo com a contemporaneidade. Quando você vai discutir cotas raciais, o que é mais comum de se ouvir é que as próprias cotas é uma forma de preconceito, que a própria cota racial ela é uma forma de fazer com que o negro se sinta inferior, né? Então, espaços como esse que a Igara nos proporciona, inclusive, são educativos para a gente conseguir discutir do porquê que existem as cotas, né? Porque por exemplo, que alunos de escolas medalhão, digamos assim, são a grande maioria dos aprovados nos cursos de medicina, usando a medicina como uma profissão de prestígio. E por que que a massa carcerária do Brasil é negra? Então, a explicação do porquê que a população negra está na periferia, a explicação do porquê Meireles não é negro, a explicação porquê o Bom Jardim é um bairro, né, que tem uma concentração maior de pessoas negras, a gente vai entender a partir de tudo isso que o professor Hilário já colocou, né? Primeiro, da tentativa de aniquilar, porque essa é a palavra, né? Pegando aí, para a gente não ir tão lá atrás, mas pegando aí o período da abolição, né, 1889, nós vamos ter um processo que é totalmente diferente, e isso é o que vai fazer com que
inclusive o movimento negro do Brasil, seja diferente, o que é muito comum fazer esse paralelo com o movimento americano. No Brasil, nós temos um problema de autorreconhecimento enquanto negro. As pessoas se sentem mais confortáveis em dizer que são morenas. Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre a população negra, e a gente pega dados do IBGE, com porcentagem de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, nós entendemos negras. Porque os pardos, para nós, são negros. Mas são negros que não se sentem, talvez, confortáveis em se assumir enquanto negro. Mas nós também compreendemos por que as pessoas não se sentem confortáveis. Porque a imprensa, a gente falava mais cedo, a imprensa vai criar uma imagem do negro, por exemplo, a novela. Onde é que a mulher negra está na novela da Globo? Ela está no lugar da empregada doméstica, né? Onde é que o homem negro está nessa mesma novela? Ele está, provavelmente, na periferia, ele tem papéis que são de coadjuvantes. Quando eu penso a imagem de um príncipe, eu sempre faço essa atividade em sala de aula. Feche os olhos e pensem a imagem de um príncipe, de uma boneca, né? E de outras imagens que são icônicas, inclusive. Nós vamos ter uma imagem de pessoas brancas, afiladas, com feições eurocêntricas. E se você for pensar a imagem de quem está, nesse momento, encarcerado, rapidamente ele vê uma imagem. Então, a própria negação e a dificuldade da população negra brasileira de se auto-identificar enquanto negra faz parte também desse projeto de nação que vai ser forjado aí junto ao surgimento do período republicano, né? Onde nós vamos ter uma série de intelectuais brancos e nós vamos ter uma obra que ela para a gente, algo importante de ser comentado, que é a Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, no qual vai vender para dentro e para fora do Brasil a ideia de que o Brasil não existe racismo, de que no Brasil nós vivemos harmonicamente, né? Essa imagem vai ser tão bem vendida para fora que nós vamos ter registro, por exemplo, de negros norte-americanos querendo vir para o Brasil. Porque, de certa forma, se consolida essa imagem para fora. E o Brasil divulga para o mundo, né, essa ideia de harmonia. E o que é que acontece também? Eu já vou passar para o professor, mas o que é que acontece nesse momento da abolição, tomando a abolição como um marco histórico, né? A gente poderia discutir as causas que levam, né, à abolição. Não é porque a princesa Isabel um belo dia acordou e resolveu assinar a carta, nós sabemos disso, né? Há, inclusive na própria América, um medo da insurgência negra, inclusive com o próprio caso que acontece no Haiti, né? Onde o levante negro vai inclusive dizimar pessoas brancas. Então, há esse medo de um levante da população negra e há também um projeto de embranquecimento, né? Esse projeto de embranquecimento vai ser marcado por dois fatores. Primeiro, nós vamos ter a abolição, onde os negros vão ser relegados à sua própria sorte. Não há nenhuma política de inserção desses negros que até então foram escravizados. E junto a ele e desse projeto de embranquecimento, nós vamos ter uma campanha internacional que vai incentivar a migração, principalmente europeia. Nós vamos ter uma concentração inicial majoritária de italianos, na quais são feitas, inclusive, projeções de quantas décadas o Brasil levaria para que completasse um projeto de embranquecimento, né, professor? Exatamente. A sua fala, né, ela mostra, como você falou no início, essa complexidade dessa temática que a gente está abordando, né? Ela é uma temática que, do ponto de vista dialético, ela se manifesta, né, claramente, como a gente falou no início da proposição, uma reação, né? E realmente, existe um projeto de nação, tá? E aí eu gostaria vamos dizer, aprofundar um pouco essa questão, né, sobre esse projeto de nação. Quando esse processo de embranquecimento, ele surge, né? Ele surge quando o Brasil nasce. E quando é que o Brasil nasce? O Brasil nasce em 1822. A ideia de Brasil nasce em 1822 com a ideia de independência. Só que quando nasce o Brasil, né, vamos dizer, um grupo de intelectuais brancos começam a pensar a ideia de nação, né? E ao pensar a ideia de nação, eles pensam a ideia do que é ser brasileiro, né? E aí eles encontram uma resposta óbvia do que é ser brasileiro. O brasileiro
ele é uma mistura do africano, uma mistura do indígena e uma mistura do português. O problema é que no século XIX, dois desses grupos, né, tinham um certo problema. O índio eu estou exterminando nas matas e tomando as suas terras, né? O africano eu estou dizendo que ele é escravo, que ele é inferior. E aí a problemática que se coloca é como é que o brasileiro ele é resultado desses dois povos. E aí há todo um trabalho ideológico, né, de construção negativa desses dois e exaltação do outro. Então, o português é construído uma ideia de que o brasileiro herda do português, do branco português, né, o gosto pelo trabalho, o gosto pela questão civilizatória, né? O índio herdamos a preguiça e do africano herdamos a malandragem, né, a marginalidade. Isso vai ser reproduzido dentro desse processo de nação através, né, hoje em dia as pessoas falam muito de doutrinação, né? Então a doutrinação ela vai ser feita através dos primeiros romances. Os primeiros romances, os negros, se você observar, o negro não aparece, porque o negro era visto como escravo. O índio que aparece, né, é um índio, vamos dizer, construído ideologicamente, né? Romantizado, né? Aí você tem o quê? Você tem num desses romancistas, e ele será cearense, né, a construção desse mito de origem do brasileiro, que é José de Alencar. Uma obra Iracema, tá? É construída a origem inicial desse projeto de nação. Iracema, né, Martim Soares Moreno, a Iracema morre, né, e dá visibilidade ao filho, que tem uma origem, que tem uma característica toda branca. Tá? E aí o que é interessante, quando Iracema morre, não morre só Iracema, morre toda a população indígena. Perfeito. Né? E aí você tem, por exemplo, 3 anos antes, né, de 1865, que é lançado o livro, um decreto no Ceará, onde o próprio presidente da província disse que não existe mais índio no Ceará. Então, por decreto, disseram que não tem mais índio no Ceará. E aí você tem, em 1884, um decreto que diz que a abolição acabou. E é a partir desse processo que se diz que não tem negro no Ceará, porque negro é associado a escravo. E em 1888, né, nós temos a abolição no Brasil todo. Né? E aí eu considero que é a partir do período republicano que é uma ideologia de hierarquização, né, das raças, que a gente vai chamar de racismo, que vai ter um papel fundamental, né, na continuidade desse processo de nação que tem como ponto fundamental o embranquecimento. Sim. Né? E aí você tem, por exemplo, quando você falou de se trazer imigrantes, né? O próprio pai do José de Alencar, o José Martins de Alencar, que foi presidente da província, ele tentou trazer para o Ceará suíços. Mas o nosso clima, né? O nosso clima nórdico, sendo irônico, quente demais, eles não aguentaram o calor e foram embora. Né? E aí, assim, todo esse processo que a gente vai chamar de ideológico, do ponto de vista da literatura, né, da escrita, que silencia sobre os negros, né, ele não condiz com a realidade. Sim. Aí você fala, por exemplo, que havia um medo branco da onda negra. Né? Você tem o Quilombo de Palmares no Brasil. Né? Você vai ter a Revolução do Haiti. Né? E você vai ter, em 1885, em Salvador, você vai ter o quê? A Revolta dos Malês. Negros muçulmanos em Salvador que se organizam para criar um projeto político do Nordeste de tornar o Nordeste todo um califado. Ou seja, se a Revolta dos Malês desse certo, todo mundo hoje no Nordeste era muçulmano. Né? Então, assim, o que é interessante desse projeto político, eu pesquisei o tráfico interno, né? Depois eu explico o que seria esse tráfico interno, trabalhando com documentação, aqui no Arquivo Público, eu encontro um relatório do chefe de polícia, né? Que logo após a Revolta dos Malês, houve uma preocupação muito grande com os africanos. Então, o ministro da Justiça
pedia relatórios constantes sobre como andavam os africanos em cada província. E o secretário de polícia daqui manda, né, nesse relatório, diz, não, os africanos aqui na província do Ceará está tudo bem, só a presença de alguns negros islamizados no Cariri. Né? Ou seja, esse relato é um ano depois da revolta, né, que foi, infelizmente, reprimida, da revolta dos malês lá em Salvador. Ou seja, se havia negros islamizados no Cariri, se lá começasse a revolta, isso revela que havia negros islamizados em todas as províncias do Ceará. Até porque essa era uma estratégia, aí falando especialmente, né, dessa cultura do tráfico negreiro. Essa era uma das estratégias, né, fazer com que os sujeitos de determinadas etnias fossem pulverizados, como uma forma de não garantir que elas se organizassem, né? Então, essa já é uma estratégia. Então, a gente vai ter aí a abolição em 88, em 1889, amanhecemos, né, República, e aí eu gostaria de fazer um apêndice sobre o porquê que a gente fala de uma racialização, né? Será que é só por uma questão estética? Penso que existem outras discussões. Primeiro que nós estamos falando de uma sociedade, né, a nossa, que vai ser cunhada numa perspectiva eurocêntrica. Então, a gente já tem aí a ideia de que o modelo de ser homem, de ser mulher, de ser sociedade, de trabalho e etc. e tal, é o modelo europeu. Então, a gente já tem uma razão, como o professor bem chamou a atenção, do porquê é que nessa tríade, digamos assim, né, dessa miscigenação, nós vamos ter o homem, e homem eu falo homem mesmo, homem hétero, branco, como o ápice dessa pirâmide, né? E em seguida índio e posteriormente negros. Essa já é uma primeira questão. Mas há também, e aí eu acho que o Silvio Almeida, ele lançou um livro chamado Capitalismo Estrutural, que ele é fantástico. É um livro que eu acho que todas as pessoas que têm uma afinidade, ou pelo menos uma sensibilidade sobre a causa negra, deveria ler, porque ele traz uma outra, ele convida a uma outra reflexão, né? E entre outras coisas, o professor Silvio Almeida, ele vai dizer que esse processo de racialização é uma tecnologia de exclusão. Particularmente acho fantástico. Se a gente for olhar, por exemplo, a crise de imigração hoje, em âmbito mundial, nós não estamos falando de qualquer comunidade que tem problema para migrar. Nós estamos falando especificamente de povos estratégicos que, não é por coincidência, não se encaixam nessa perspectiva de homem eurocêntrico. Então, essa discussão que nós estamos falando aí, século XIX, século XVIII, ela existe hoje, né? Nós podemos falar dos nossos irmãos, vizinhos, né? da Venezuela. De repente, nós nos sentimos temerosos em abrir os braços para os venezuelanos, mas se de repente uma onda de italiano viesse, a gente talvez não tivesse a mesma reação. Então, acho brilhante essa colocação, esse processo de racialização que a gente vai chamar de darwinismo social, né? O que seria esse darwinismo? Porque dentro da academia, é por isso que a gente começou falando sobre o papel dos intelectuais brasileiros, mas não é só no Brasil, em âmbito bem maior, se cria toda uma narrativa e uma justificativa, inclusive científica, de que dentro da evolução das espécies, o homem branco, né, seria aí a perfeição. Então, portanto, o negro e o índio ainda seriam projetos, digamos assim, não tão bem sucedidos. Então, pegando essas duas perspectivas do darwinismo social e de entendendo a racialização como um processo de exclusão, isso é tão evidente quando a gente vai ver o que acontece pós-abolição. Então, o que é que acontece? Como já coloquei, nós vamos ter o incentivo, né, de imigração de populações europeias e nós vamos ter também, logo em seguida, promulgadas em lei. Nós não estamos falando daquilo que está entre linhas, isso era explícito, né, tudo isso. O que a gente conhece como a lei da vadiagem. Né? E o que é a lei da vadiagem? A gente pode fazer, inclusive, se tivéssemos tempos, um paralelo com a política de segurança pública da atualidade. O que era a lei de vadiagem? Ela penalizava, especialmente, pessoas que não podiam comprovar que tinham ocupações laborais,
nós estamos falando das pessoas negras e as pessoas que eram taxadas como vadiagem, ou como práticas capoeirísticas. Eu dou um doce para quem adivinhar, quando se fala de capoeira, de qual é a população que está se falando. Então, isso é regimentado, isso é judicializado, né? Essa proposta de exterminação da população negra. E, junto a isso, como o professor já bem colocou, nós temos um esquecimento da luta, da resistência e da ressignificação desses povos, né? Tem uma música da banda de reggae Nat Roots, chamada Palmares 1999. E sempre que eu faço essa discussão, eu peço para as pessoas ouvirem, porque é perfeito, assim, a partir do que a gente discutiu até agora, né, para tentar avançar. A música, em um dado momento, diz assim: a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Então, nessa relação de memória sobre a população negra, essa música ela é brilhante, porque é exatamente isso. A ideia da memória que nós temos de negro, como insolentes, como vagabundos, como os preguiçosos e etc. e tal, são frutos de um projeto de sociedade que vão se consolidar, entre outras coisas, numa memória nacional, né? Nós temos uma memória dessa população negra que é uma memória totalmente negativada. Perfeitamente. E aí eu vou pegar a sua contribuição para a gente ir verticalizando, né? Acho que uma coisa importante que a gente tem que tratar aqui e tornar evidente que esse esquecimento, esse processo de silenciamento é proposital. Sim. Proposital. A gente, falando sobre a questão do esquecimento, do silenciamento, preciso que a gente evidencie que isso foi feito de forma proposital, né? Então, dentro desse projeto. E aí a gente tem que identificar quem é que vai fazer isso, né? O Dom Pedro II, ele cria, né, propõe criar uma instituição, né, que pensasse uma história do Brasil, né? E aí é criado os chamados Institutos Históricos, Geográficos e Antropológicos do Brasil. Perfeito. Né? Então, esses institutos históricos, né, que serão responsáveis inicialmente por construir uma história do Brasil, né? E os intelectuais que fazem parte desses institutos, eles são intelectuais com a mente marcadamente com teorias raciológicas, como o positivismo, como o darwinismo social, que você coloca aqui, né? O liberalismo, que não vão pensar uma história do Brasil que leve em consideração essas revoltas, vamos dizer, esse projeto que eu penso que é importante se colocar aqui, né? Isso aprendi com um amigo, professor de história da UFC, que os africanos não contribuíram com o Brasil. Os africanos trouxeram um projeto civilizatório para o Brasil, né? Um projeto civilizatório no sentido de uma visão contrária à sociedade escravista. E eles silenciam sobre isso. O Instituto Histórico do Ceará, ele surge em 1887. Ele é o grande responsável por esse silêncio. Sim. Uma outra coisa na sua fala que eu achei interessante, né, a gente adiantando aí, é a lei da vadiagem, né? A lei da vadiagem, nós entramos no século XX com uma visão, né, de combate a tudo que é africano. Então, quando há uma perseguição aos capoeiras, né, essa lei da vadiagem, há também, a nível de Brasil, uma perseguição aos sambistas. Sim. Né? Ser sambista no século XX é ser vadio, é ser malandro. Então, você vai ter no Rio de Janeiro as prisões cheias de sambas, né? E o mais interessante também, fazendo uma ponte com a nossa cultura cearense, nós temos aqui do lado a Igreja do Rosário dos Pretos, né? Onde nós tínhamos, né, uma manifestação cultural chamada a Festa do Congo, onde, né, esses pretos saíam, né, e é importante se colocar, você vai ter várias irmandades no Brasil todo, e geralmente as irmandades do Rosário, elas tinham uma ligação com os negros ligados a Angola e ao Congo, né? E aí esses negros, em período de festa, saíam daqui
da Igreja do Rosário, que é ao lado, iam até a igreja, ali a igreja de frente ao Banco do Brasil, na Duque de Caxias, que eu não me recordo agora. Se nós observarmos, ela é bem mais alta, né? Dando a questão da hierarquia, Igreja do Carmo, tá? Então, a Irmandade e a Festa do Congo, né? As chamadas congadas, elas vão estar presentes, né? Enquanto houver uma ligação entre Estado e Igreja. Quando há o rompimento, né? Essa festa, essa congada, aqui em Fortaleza e também no Recife, ela vai perdendo força e nasce o maracatu. O maracatu nasce, né? Ele é o lado profano do que a gente vai chamar da Festa do Congo, né? Então, são essas manifestações. Essa lei da vadiagem, ela também vai reprimir as congadas. Eu peguei vários jornais onde pessoas, no século XX, né, no início do século XX, estão andando em Fortaleza com a roupa do Congo e são presos só porque estavam com a roupa do Congo, da Festa do Congo, né? Então, esse movimento negro, né, de preservação da cultura, né, da memória afro-brasileira, afro-cearense, ele vai resistindo diante de uma realidade que procura negá-los dentro de um projeto de embranquecimento. E aí você tem o quê? Né? Entrando no século XX, o racismo, procurando determinar a nível de espaço onde essa população negra, né, pós-abolição deve viver. É aí que vai surgir, por exemplo, a favela, né? Perfeitamente. A gente entra no século XX e, junto com o século XX, essa população negra, que é deixada à margem, né, de um projeto de civilização, ele vai ser sempre empurrado para as margens, né, para as periferias, e é aí onde vão surgir as periferias, vão surgir as favelas. Não é à toa, por exemplo, se a gente pegar... o IPEA tem um estudo bem legal sobre essa questão racial, né? Acho que foi publicado no final de 99, início de 2000, mas que ele traz uma escala aí que vem lá de 32 até mais ou menos 82. São algumas décadas aí do século XX. Então, a gente entra no século XX com um país que tem uma estrutura rural, mas com um projeto de se tornar industrial e na qual tem também a perspectiva de embranquecer essa população, né? E aí, se a gente for ver, né, para a gente conseguir fazer um paralelo lá no final, se a gente for ver esse estudo do IPE, por exemplo, nós vamos ver que nas primeiras décadas do século XX, construção de uma sociedade urbanizada. Então, as pessoas começam a exigir saúde, educação escolar, que até então nós tínhamos uma grande massa de pessoas analfabetas. Elas começam a reivindicar a formação para o mundo do trabalho, na perspectiva industrial, de fato. E o IPEA faz alguns paralelos, como, por exemplo, condição de moradia. Aí você tem lá sujeitos que moravam em moradias feitas por bens não duráveis. Como é que a gente pode entender? Palafitas, casas de papelão e etc. e tal. O gráfico da população negra vai lá em cima. A da população branca lá embaixo, né? Acesso à educação da população branca vai lá em cima. A da população negra vai lá embaixo. Esse estudo e esse gráfico em especial, ele é fácil de encontrar na internet, ele é legal para a gente entender as políticas hoje, né? Porque por exemplo, que a população branca, na qual nós não somos inimigos, né? Há quem queira dizer que o movimento negro é raivoso, que nós queremos fazer um racismo reverso, o que não é verdade, mas é isso que dá o conforto para que essas pessoas, que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós tiveram acesso à educação, à saúde e etc. e tal, se achem confortáveis para achar que perderam a vaga do curso de medicina. Porque, historicamente, as vagas do curso de medicina sempre foram para a população branca, né? Então, assim, nós entramos no século XX, o professor vai aprofundar um pouco mais sobre a própria dinâmica da organização do movimento negro, mas as próprias condições, né, da população negra que nós temos hoje, elas vão ser consolidadas e sedimentadas nesse projeto de sociedade civilizada, industrial e urbano que será criado no início do século XX no Brasil.
Justamente isso. E aí, no século XX, que uma outra visão de movimento negro começa a surgir por causa dessa situação, né? Porque nós estamos falando da sociedade escravista. A própria sociedade escravista ela é estruturada para negar, né, e identificar as pessoas de pele escura, né, ou o descendente dela como escravos, né? Então, você vai ter o quê? Vários negros libertos que tinham que andar com a forria, porque se eles não andassem com a forria, era identificado como escravos, porque a cor da pele é um elemento identificador dessa sociedade. Porém, no século XX, pós-abolição, acabou a escravidão. Agora você tem o quê? Você tem uma ideologia, uma teoria de hierarquização racial, no qual, como você coloca muito bem, né, o branco está como o próprio símbolo de ser humano, né? Na verdade, os europeus constroem o conceito de ser humano onde eles se encontram, onde o branco se encontra como, né, o próprio exemplo. E o próprio europeu constrói o outro. Quem é o outro? O índio e nós. Tudo aquilo que é negativo, né, que não pode ser atribuído a esse ser humano, é atribuído ao outro. Nós somos o outro. Então, essa teoria, né, que a gente vai chamar de racismo, ela vai estar permeando toda a sociedade. É o chamado racismo estrutural, né? Você coloca a educação, né? Você vai ter, por exemplo, casos na sociedade escravista, dentro de uma faculdade, onde o professor, porque o trabalho braçal era visto como um trabalho escravo. Então, dentro de uma faculdade, o professor estava aqui dando uma aula, mas para pegar um giz, para pegar um apagador, tinha um escravo ali sentado. Ele ia pegar, porém ele estava assistindo a aula. Imagina esse escravo durante anos e anos assistindo a aula do professor. Então, ele aprendia também, né? Aí você vai ter muitos negros naquele período que vão ser advogados, né? Porém, o que vai acontecer no século XX? O século XX vem com conhecimento racional, onde você não pode mais ser advogado, porque você vai ter que ter o diploma. E aí, a universidade, né, ela vai ser o elemento divisor, o conhecimento superior vai ser o elemento divisor de construção de um saber superior. Né? Você vai nos terreiros, uma mãe de santo, um pai de santo, tem um conhecimento das plantas, das folhas, né, tão bem quanto um biólogo, ou mais do que um biólogo. Né? E aí, porém, esse saber dele não é um saber contemplado. Então, você vai ter um projeto que é o racismo estrutural, que vai colocar essa população à margem. Me permita só por favor. Um parêntese aí no que você colocou. Como é que culturalmente, né, é posto na balança essa herança europeia, né, e os demais? A gente pode fazer facilmente uma analogia à cultura, né? Quando nós pegamos as heranças que são europeias, o balé, a ópera e etc., a gente fala de cultura. Não precisa outro nome. Mas se a gente for falar do maracatu, se a gente for falar de outras manifestações, a gente chama de cultura popular, né? Ou ainda mais pejorativo, ainda se coloca um nicho como folclore, né? Por que é que, de repente, a literatura eurocêntrica faz parte da cultura e por que é que essa cultura e essa literatura que é africana, né, que é afro-brasileira e que é indígena, é posta como folclore? Então, há aí também essa questão, né? Só fazendo um paralelo. É verdade. E aí você tem no século XX o quê? Agora, né, a população negra tem que lutar pela cidadania. Né? Tem que lutar para sobreviver nessa sociedade. E sobreviver na luta pela memória da sua identidade. Né? Aí você vai ter o quê? A nível de vários estados, né? Você vai ter no século XX, né, movimentos como na década de 30 em São Paulo, a imprensa negra, o movimento negro em São Paulo começa a perceber que tem que divulgar as suas ideias, né? A imprensa negra, a frente negra, né? Aí você vai ter, já avançando um pouco, na década de 70, com o golpe, tem um golpe militar, né? E aí é importante se colocar que nós participamos, a população negra participou todos os movimentos, como já foi colocado,
Haja vista aí o Marighella, né, como um negro, né, Oswaldão, que participou na Uruguai, que muitas vezes esse racismo também se manifesta dentro dos movimentos de esquerda, né, esse processo ideológico. Aí você vai ter o quê? No Rio e São Paulo, né, um movimento que vem dos Estados Unidos, né, e aí você vai ter duas frentes na década de 70 do século XX, né, que vão influenciar o movimento contemporâneo, né, que nasce na década de 70 do ponto de vista político, que é nos Estados Unidos, com os Panteras Negras, Malcolm X, e na África do Sul, né, você vai ter Nelson Mandela e Steve Biko, né, com o movimento Consciência Negra. A nível do início da década de 70, você vai ter nas periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro, chegando aqui, o funk, né? Em Fortaleza, chega na década de 80. Né? Você vai ter James Brown, né? O pessoal se juntando para ir para os bailes funk, não funk que a gente conhece hoje. E isso incomodou o regime militar, quando você vai estudar, já existem vários trabalhos sobre isso, porque eles começaram a ficar preocupados com o quê? Né? Uma quadra, um monte de negro dançando e começando a falar sobre Black is Beautiful, começando a falar sobre, né, Black Power, e aí eles começaram a ter fazer uma ponte com o movimento lá nos Estados Unidos com os Panteras Negras. Né? Então esse movimento ele começa a ser vigiado. No Nordeste nós temos em 74 surgindo o Ileaie, né? O bloco Afro-Ileaie, que nasce, segundo vovô, né, uma reação, como a gente está falando, ao racismo. O Carnaval de Salvador, os negros iam entrar num bloco, aí os brancos diziam assim, negro, sai daqui, reconhece teu lugar. Aí um dia eles pararam assim, vamos criar um bloco pra gente. Né? E aí criaram o Ileaie, quando o branco reconhece teu lugar, vai sair lá nos outros blocos, com uma forma de reação de valorização do movimento Black Power, né? Tanto que há uma música, que bloco é esse? Eu quero saber, né? Do Ileaie, que sai em 74, né? A imprensa começa a detonar porque tudo que é negro, né, se torna um perigo. Aquele pensamento do século XIX, o medo da onda negra continua, né? Mas o que é branco, tudo que é branco, ninguém questiona. E há todo um processo que culmina numa organização política que surge em 78 e 79, de uma violência policial em São Paulo, que é o movimento negro contra a discriminação racial, que mais tarde se torna MNU. Né? E aí, dentro da Igreja Católica, por causa da teologia da libertação, os padres e seminaristas negros começam a criar, né, o GRUCON, que é Grupo de União e Consciência Negra. Né? E aí você vai ter, no final da década de 70 e início da década de 80, duas entidades a nível nacional, o MNU e o GRUCON, né, já chegando no nosso momento. Né? E aí esses grupos, do ponto de vista político, começam a se organizar, né? O MNU. E aí eu posso falar um pouco do GRUCON, que eu fiz parte na década de 80 aqui. Ele acaba rompendo a nível nacional. Na verdade, a própria identidade dele ele não era para ficar ligado à Igreja Católica, né? Mas aí ele rompe na verdade, os próprios coordenadores eles passam a pensar que esse movimento não pode ser uma extensão, um braço da Igreja Católica, mas deve ser livre, e o grupo começa a se expandir por todo o território, juntamente com o MNU. Né? E aí nós temos as conquistas, que vão em 1888, na Constituição, Durban, a questão uma discussão na década de 90 sobre a questão das reparações, que dentro dessa discussão sobre a reparação vem a questão das cotas, né? Que é viabilizada no século XXI, né? As cotas, a questão de uma democratização do ensino. Né? A gente do GRUCON, aqui no Ceará é importante se colocar, né, que em 88, com a lei orgânica do município, a gente já apresenta, né, aqui em Fortaleza uma lei que seja introduzido no ensino, né, do município de Fortaleza, História da África e a capoeira enquanto educação física, né, ou seja, o GRUCON
durante a década de 80, né, e também a década de 90, no Ceará, ele foi um grupo que avançou muito. Foi ele, o Grucon, que trouxe o processo de politização, no sentido de discutir raça e classe, né, dos outros movimentos. Né, e é no final da década na segunda metade da década de 90, que um grupo chamado Filhos da África deixa de ser Filhos da África e filia ao MNU. Então, o MNU aqui é resultado do final da década de 90, né, início da década, ou na metade da década de 90, se filiou ao MNU. E o Grucon, né, ele deixa de existir, nascendo a consciência negra. E aí a gente pode abrir espaço agora para a gente falar dessas nossas conquistas, se você quiser acrescentar mais alguma coisa sobre a década de 80 e 90, dessas nossas lutas, né, que a gente pode... O professor Hilário conseguiu, assim, né, trazer de forma bem detalhada, né, como vai ganhando organicidade, né, mas como observação, entende-se que não necessariamente, eu sempre pego assim a Frente Negra Brasileira como um marco, né, mas não necessariamente o que aqueles sujeitos da frente reivindicavam na época foi o que foi sendo reivindicado, né? Uhum. Porque isso é legal, porque você vai entendendo o quanto nós mesmos... e esse movimento negro, que é plural, a gente já falou sobre isso, e não é único, também vamos nos moldando, nos ampliando, né, e refletindo. Por exemplo, no início desse movimento, que a gente pode chamar aqui para ficar de forma mais didática, um movimento estrutural, né, assim, estruturado, digamos, institucionalizado, né, a partir de agremiações, no primeiro momento ele está lutando por quê? Ele está lutando como você bem colocou, por dignidade, ele está lutando por cidadania, né? Ele está lutando para ser visto como gente. E aí a gente denunciando o racismo, e a gente vai, né, ao passo que os anos vão passando por todos esses movimentos, nós vamos também ampliando, revendo, ressignificando. É por isso que não dá para falar em um verbete o que é movimento negro, né? Então, a gente começa, é muito forte, aí eu sempre puxo para a educação, né, porque é a minha área, mas é muito forte nessas primeiras décadas, principalmente na era Vargas, a luta da população negra para garantir vaga para os seus filhos na educação elementar, né? A educação ela é um excelente exemplo. E ao passo em que essa população começa minimamente a entrar nessa educação elementar, que a gente poderia hoje chamar de ensino fundamental, ela luta para ir para o ensino médio, né? Aí a gente chega na década de 70, 80. Quando a gente chega na década de 90, a luta é para entrar no ensino superior. E ainda hoje nós lutamos e temos que ter uma paciência histórica, né? Porque ser ativista do movimento negro, antes de mais nada, requer uma paciência que é histórica, porque você tem que a todo tempo explicar aquilo que deveria ser óbvio, não só para a gente, né, mas para toda a população. Então, diante dessa trajetória, nós vamos ter uma série de negros e negras que vão adentrar o parlamento, é importante dizer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, em seguida, nós vamos ter também desencantos, porque a gente entende que não necessariamente aquilo que se pensava ontem, que era apenas ter uma questão de representação, né? Até porque, dentro da própria questão da miscigenação, a própria identidade é algo complicado, então ser negro não é sinônimo de defender a bandeira da população negra, né? Isso é legal de se colocar. Inclusive, há pessoas negras que acham que vão se esconder atrás do diploma, que acham que vão se esconder atrás do dinheiro, né? Eu coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, NEABI, do IFCE Canidé, mas antes de Canidé, em Camusim. E em Camusim, um episódio para a gente ilustrar. Em Camusim, uma vez eu passei um documentário no Cine NEABI, a gente tinha um Cine NEABI, que era 2 vezes Senzala. É um documentário muito bom que fala sobre jovens que são LGBTQI+, sobre essa relação entre ser LGBTQI+, e ser negro. E tem uma fala que é muito forte, que alguns alunos, né, choraram, inclusive. Tem uma das jovens depoente, ela vai dizer o seguinte:
e ela tem uma experiência na igreja, infelizmente não dá tempo a gente falar também dessa relação, né, com a igreja, com o cristianismo em geral, ela vai dizer o seguinte: às vezes eu pergunto por que Deus foi tão injusto comigo. Além de gay, eu ainda sou negro, né? Então já é uma frase por si só forte. E ela continua, ela diz assim, porque o ser gay, se eu tiver com medo, se eu for para uma entrevista de trabalho e me for pertinente, eu não estou dizendo que é ético, eu estou dizendo a fala da moça, né? Eu posso, se eu quiser, esconder esse tipo de opressão. Agora, a minha cor, eu não consigo esconder, né? Então, essa é uma frase assim, bem forte, que eu acho que representa, inclusive, os desafios hoje do movimento negro. Porque aí eu vou voltar mais um pouco, né? Dentro desse processo de embranquecimento, que a gente já falou tanto, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos e a África do Sul, porque vai ser institucionalizado o racismo, né? O Brasil não vai vender a ideia de que nós vivemos harmonicamente. Então, os negros nos Estados Unidos se sentem negros porque a sua própria história de negritude, geográfica, demográfica, política e etc. e tal, lhe lembra isso. E no Brasil, não. Então, nós criamos a ideia do moreno, né? Quem é o moreno? O moreno é aquele sujeito que jamais ele vai, ou dificilmente ele vai se aproximar da figura do negro. É aquele sujeito que vai passar por o que a gente chama de processo de embranquecimento, né? É aquele sujeito que vai, de repente, alisar o cabelo, que não tem problema nenhum alisar o cabelo, mas negar o cabelo enquanto, né, estereótipo. É aquele sujeito que, de repente, vai comprar, a mulher que vai comprar a base do rosto um pouquinho mais clara, que vai, enfim, encontrar inúmeros mecanismos de embranquecimento, né? Então, eu penso que se ontem a gente lutava para ter acesso à educação, para não ser considerado vadio, hoje nós lutamos ainda para não sofrer ações racistas, mas nós lutamos também por uma questão que é muito maior, que é com essa própria população negra que não consegue se ver enquanto negra. E aí nós temos, trazendo para a contemporaneidade, uma mudança, que é esse movimento que não se concentra apenas em organizações. Então, nós vamos ter sujeitos que estão criando canais de youtuber, que criam episódios de podcast, que, enfim, que criam coletivos. O coletivo, diferente do movimento, ele não tem regimento, ele não tem presidente, ele não tem coordenador. São pessoas, coletivos universitários, por exemplo, né? Que estão aí surgindo a todo momento e que não há direção e que não há regimentado um propósito, né? Um fim muito claro. Então, e boa parte desse movimento, eu li a biografia de Jamila, né? Que é hoje uma pessoa bastante lida, e ela, por exemplo, é filha de um ex-militante, né, do movimento negro. Há outros ativistas que são filhos desses militantes, né, aí da década de 80 e 90. Então, de repente, há uma herança, o movimento negro unificado continua existindo, outros movimentos organizados continuam existindo, mas existem também, digamos, os filhos, né, dessa pessoa que foi mais aguerrido da década de 70, 80, 90 e que hoje tenta trazer a pauta do movimento negro de diversas formas, né? Agora, os desafios de agora são inúmeros. E aí eu vou fazer um pequeno comentário sobre essas questões de hoje, né? Sim. Você tem uma geração do movimento negro que, como você mesmo falou, ele passa a denunciar o racismo, diagnosticar o racismo. Aí você tem uma nova geração que, pronto, já sabemos que o Brasil é racista, agora vamos criar políticas públicas, né? E aí fazer validar essas políticas públicas, que aí você tem as cotas, você tem a Lei 10.639, que amplia para a 11.146, né? A Lei 10.639 é uma lei que obriga, né? Na verdade, ela democratiza a produção do conhecimento, né? E eu penso que o conhecimento no Brasil ele tem que ser um reflexo da própria composição étnica, né? Dos alunos que estão em sala de aula. Então, assim,
não dá para pensar o conhecimento no Brasil só do ponto de vista europeu, mas tem que pensar o Brasil a partir do ponto de vista africano, afro-brasileiro, indígena. Indígena, perfeito. Né? E aí a grande contribuição da Lei 10.639 ao pensar o Brasil a partir disso. Do ponto de vista afro-brasileiro e africano. A 11.146 acrescenta os povos indígenas, que também eu acho importante. Porém, eu penso que um dos nossos desafios nessa contemporaneidade, né, é que nós temos que voltar a politizar. Sim. Né? Uma nova geração hoje do movimento negro, nós vemos hoje numa realidade, né, onde as pessoas elas militam mais na internet do que fora, né? Então eu penso que nós temos que fazer uma ponte entre as ações antigas e as ações novas. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que voltar a panfletar, a gente tem que fazer trabalho no YouTube, né? Mas a gente também tem que estar aí na rua, né? E nesse processo de politização, ler os nossos clássicos também, né? Eu penso que o movimento negro atual, né, uma nova geração, aí, ela precisa aprofundar. Eu penso que nós temos que aprofundar, que é uma coisa que eu estou fazendo, por isso que eu estou colocando, aprofundar mais o racismo. Sim. O racismo é muito complexo, né? Realmente, o movimento negro ele não é contra os brancos. A luta contra o racismo ela não é uma responsabilidade única, exclusiva nossa. É de todos aqueles que querem uma nova sociedade, mais humana, né? Porém, uma característica que eu acho importantíssima no século XXI, que começa no final do século XX, né? É trabalhar a questão do branco enquanto categoria racial. Que a gente vai chamar de branquitude. Perfeito. Durante um bom tempo, o branco ficou na condição, né, confortável de só, quando se falava de relações raciais, se discutia índio, negro, o branco não. O branco não tem raça. O branco não tem raça, porque ele era a própria construção de ele, o próprio símbolo, né, de humanidade. E aí hoje, movimentos dentro da antropologia, o multiculturalismo, traz o branco quanto categoria racial. E aí, o que o movimento negro é contra? Ele é contra a branquitude. O que é a branquitude? Né? A branquitude é o uso, né, de um determinado comportamento de pessoas, né, que têm a cor da pele mais clara, em comum a cor da pele mais clara, que se utilizam, né, e usam e sabem que estão usando, porque ser branco no Brasil ou no Ocidente é ter poder, é ter privilégio, e usam isso para construir bens materiais, posições, né? Então, a gente é contra esse tipo de postura, né? Por exemplo, como resultado do racismo, você tem, né, o Rafael Braga, né? Vocês podem pesquisar a história do Rafael Braga, que foi preso porque estava com um vidro de pinho-sol, né? Um catador de lixo no Rio de Janeiro. Aí você tem, por exemplo, vários brancos, né, o próprio filho do Eike Batista, o Thor, que atropelou, né, um cidadão, uma bicicleta, atropelou e matou e não ficou um dia preso. Você tem vários casos de pessoas brancas, jovens brancos, né, que são presos com 400 e não sei quantos quilos de droga e com armas, né, é um caso... eu acho que foi em São Paulo, foi na região sudeste, onde ele era filho de uma desembarcadora, ele não passou nem uma hora na prisão, né? Foi preso com essa quantidade de quilos de maconha, né, e cocaína, e além de armas, mas não passou nenhum dia preso na delegacia, e é branco. E o coitado do menino, só porque estava com vidro de pinho-sol, né, e... acho que era 6 gramas de maconha, foi preso, fichado, né? E teve todo um movimento para tirar ele de lá, né? Aí nós podemos falar, por exemplo, do Amarildo, que até hoje sumiu, e tantos outros, né? Então, esse privilégio é que hoje nós discutimos e somos contra isso. Eu acrescentaria ainda, professor, desculpe lhe cortar,
algo que a gente sempre comenta. É incrível como a bala perdida só encontra corpos negros. Né? Porque parece que o Rio de Janeiro ele é um caso emblemático, né? Por a própria conjuntura mesmo do Estado, mas é gigantesco o número de pessoas que são mortas por balas perdidas, e quando você vai para a cor dessas pessoas são negras. E essas pessoas que sofrem, né, que são atingidas por essas balas, elas são negras por duas razões. Primeiro, porque o tiroteio é na periferia. Uhum. E o negro e a negra está na periferia. E segundo, que o fato de você ser negro ou ser negra é um fato de você ser um suspeito. Né? Nós temos aí, por exemplo, o caso da menina Ágata. Né? Nós não estamos falando apenas de homens que andam na noite e etc. Nós estamos falando de crianças que estão sendo executadas na periferia. Então, quando você tem um governador, que é o caso do Rio de Janeiro, que vai à imprensa e diz, mira na cabeça e peie, ele está dando o passaporte para o extermínio da população autorizando, negra. Né? Ele está autorizando que essa população seja... Nós temos o caso do músico, né, que levou mais de 100 tiros. 200 tiros. Pelo exército, né? Então, e que o rapaz estava conduzindo a família para uma festa. A gente poderia falar de vários outros casos, né? Acho que nós avançamos nas conquistas de leis, como o professor Hilário colocou, né, tentando fazer um balanço aí da nossa conversa. Concordo com o professor, é preciso criar uma sistematização e uma direção para esses vários movimentos, mas acho também que é preciso fazer uma autocrítica do esvaziamento do teor teórico, né? A gente meio que... diz que o marxismo não pode mais contribuir, diz que determinadas teorias não podem contribuir e acha que a gente vai só falar, entre aspas, de pautas identitárias. Então, há um esvaziamento político também do movimento. E há também, na minha perspectiva, uma conclusão de que a luta não é apenas no campo legal, né? A própria Lei 10.639, a Lei de Cotas são exemplos. Então, nós temos a Lei 10.639, vai ser promulgada em 2003, então nós vamos completar 20 anos e ainda hoje nós estamos entrando a todo momento no Ministério, nas secretarias de educação, pedindo que cumpra-se a lei. No estado do Ceará? No estado do Ceará. Eu sou professora do Instituto Federal, como falei, faço parte do NEABI. Eu sempre costumo dizer que parece que ser do NEABI, fazendo uma analogia com o livro da Carolina de Maria de Jesus, é o quarto de despejo do Instituto. Porque parece que tudo que fala de negro tem que ser o NEABI. Como assim? Por exemplo, nós temos os alunos que são cotistas, eles precisam passar por uma comissão de aferição. Por quê? Porque nós brasileiros mentimos. Dizemos quando convém que somos negros sem ser. Então é preciso que se passe por uma banca, onde essa banca, né, confirma se você tem ou não os traços fenótipos. O que é que acontece? Esse é um trabalho da instituição. Eu não estou falando necessariamente da minha instituição, eu estou falando de relatos nacionais. Mas há o entendimento de que, como existe o NEABI, é o NEABI que tem que fazer. E a gente questiona, mas como? Se todos os outros ingressos vocês têm funcionário, por que é que para esse específico tem que ser as pessoas que são ligadas aos movimentos sociais? Então, assim, esse racismo estrutural, estruturante, a busca incansável, né, pelo fim do racismo, nós conseguimos avançar, trazendo aí de 1888 para cá, mas nós ainda estamos longe de fato, conseguirmos construir um país no qual nós não sejamos taxados e não sejamos, como o Silvio Almeida vai dizer que... Silvio Almeida não, o Lázaro Ramos, na verdade. Ele vai dizer que o negro brasileiro ele tem dois registros. Um quando nasce e outro quando ele descobre que é negro. E quando é que a gente descobre que é negro, é a sociedade que nos diz a todo momento qual é o nosso lugar. Então, a luta para que nós não estejamos duas datas de nascimento, ela ainda está longe de acabar, mas também... o professor passa para os mais novos e os mais novos, se não conseguiram acabar com a população negra num projeto de embranquecimento, nós iremos resistir até o final, né? Um final assim bem empolgante e também convidando as pessoas a se apropriar mais do debate. Perfeitamente. Finalizando, né? Eu acho que uma das coisas que tem que ser evidenciada aqui também é que hoje, né, para mim, quem está sendo protagonista
contribuindo teoricamente, avançando no debate do movimento negro, são as mulheres negras. Sim, perfeito. As mulheres negras, elas estão à frente, né? Muito à frente do movimento, dando uma contribuição, fazendo a ligação entre raça, classe e gênero. Sim. Isso contribui muito, né? Eu aprendi e aprendo muito observando, lendo Djamila, né? Angela Davis. Angela Davis. A minha própria filha, né? Ela me ensinou muito sobre essas formas de dominação que se manifestam, né, no cotidiano, quando ela fala em relação à questão da se posicionar dentro de uma, vamos dizer, uma realidade onde estava o debate, onde uma pessoa jovem vai falar e não é escutada, e um adulto vai falar, é escutado, ela falando a mesma coisa, né? Então, o que nós temos que colocar é que esse debate é um debate complexo, né? Como a gente viu, e aberto, né? Nós não fechamos nada, apenas colocamos algumas questões. Cada questão que nós colocamos aqui dá um vídeo, na verdade, dá vários vídeos, uma aula inteira, né? Eu tenho apenas a agradecer, né? De ter sido convidado para estar ao lado dessa professora maravilhosa, né? Onde nós trocamos essas falas. Agradecer à TV, né? Igara, né? Para estarmos aqui expondo o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver e a nossa militância, que o que nós estamos falando aqui não é só teoria, mas é uma teoria baseada a partir de uma prática. Sim. E muito obrigado.